ao SINAP do mês de apresentação da proposta, né? E que seria alterado a cada 12 meses para o próximo relatório do SINAP subsequente, tá? Mas eu entendo as questões envolvidas. Dessa forma que está aí, dá menos problema, né? O contrato é mais difícil de desequilibrar, dá menos pleito, tá? Mas tem um questionamento que você pode estar descumprindo esse princípio da anualidade do reajuste, tá? Ana Carolina, para aquele reequilíbrio, podemos usar o valor do SINAP? E se o SINAP não refletir o aumento de preços, posso fazer cotação de mercado, mesmo para os itens na planilha? Ana Carolina, você não vai fazer nada que quem tem que demonstrar que o contrato está desequilibrado é a empresa, tá? E a minha ideia é que a empresa tem que demonstrar que sofreu desequilíbrio por meio dos custos efetivamente corridos, apresentação de nota fiscal. Agora eu vou ser pragmático aqui, Ana, eu preciso de assim, uma manhã inteira para falar o mínimo de reequilíbrio com vocês, tá? Porque o assunto é juridicamente complexo e matematicamente mais difícil ainda, tá? Não é simples calcular reequilíbrio, tá? Mas o problema é que várias composições de serviço foram descontinuadas nesse ano de contrato, que dificulta o trabalho da fiscalização. Débora, tem duas soluções para você, né? Primeiro, você pode ter um relatório de manutenção de composições, você pode pegar ali a composição que substituiu aquela que foi descontinuada. Às vezes acontece assim, a composição tal foi descontinuada, no lugar entrou a nova, né? Pode usar a nova, ou você pode usar aquela composição que foi descontinuada com o preço atual dos insumos. Não há nenhum problema você pegar uma composição de 20 anos atrás do SINAP, né, e pegar o preço dos insumos atuais de hoje. É uma forma, tá? Se você ainda tem todos os insumos, você pode proceder assim, tá? Quer perguntar, Ana? Boa tarde, professor. Desculpe insistir nessa questão do reequilíbrio, mas é que realmente a gente está tendo tanto problema aqui no nosso instituto. Essa questão do desequilíbrio, realmente, a gente avaliou, a empresa está alegando que teve desequilíbrio do contrato, principalmente para aqueles contratos que a gente começou antes da pandemia. E aí a dúvida é a seguinte, a gente está reequilibrando o contrato agora para serviço que ela ainda não executou. Então, como é que a gente exigiria a nota fiscal para ela comprovar o aumento do preço? Ainda que você exija a nota fiscal depois, porque olha só o que pode acontecer, Ana. A empresa pode já ter comprado material há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, pode estar com material em estoque, comprou o preço antigo, não sofreu aumento, aí está executando o serviço, subiu, quero reequilíbrio. Vocês vão pagar reequilíbrio e é um custo que a empresa não incorreu porque ela comprou o material antes. Pode acontecer isso, tá? Então, ainda que seja um material que a empresa não executou, aí a solução é a seguinte, ou a empresa executa e depois pede reequilíbrio, ou a empresa, ou você vai fazer o reequilíbrio com a condição da empresa apresentar nota fiscal aí para comprovar que incorreu naquilo, tá? Porque você tem que tomar alguma medida para evitar pagar reequilíbrio por um custo que a empresa não incorreu, tá? Tem um acórdão do TCU que você pode ler essa situação, tá? Acórdão 1085, 2015, plenário. E se você quer uma metodologia, se eu pudesse em 5 minutos te orientar, eu vou te mandar aqui o material. Só um minutinho. Eu vou te mandar aqui uma portaria da SUDECAP, que tem metodologia para reequilíbrio, que eles estão adotando agora para coisa, e vou te mandar aqui também uma portaria, uma instrução de serviço do DENIT.
A nossa maior dúvida foi realmente em relação a isso, porque a gente está fazendo o reequilíbrio para o contrato inteiro hoje, para a obra que ainda está começando. Então, por exemplo, o cimento a gente está reajustando agora da fundação, superestrutura, até o final da obra. E a gente estava pegando o preço do Sinap mais atual para poder fazer o reequilíbrio daquele insumo. E aí, em todas as composições. E a gente ficou na dúvida sobre essa questão das notas fiscais. Como é que ele faria para comprovar, ou se a gente paga o valor da nota fiscal no final das contas. Olha só, essa resolução do DENIT tem uma metodologia de reequilíbrio para o aumento do cimento asfáltico de petróleo. Entre outros requisitos ali, ela tem um anexo que tem um passo a passo para fazer o reequilíbrio. Você vai ver que em algum momento entra a nota fiscal ali, a empresa vai ter que comprovar que comprou material bituminoso pagando mais caro, tá? O que está por trás dessa portaria da SUDECAP e dessa resolução do DENIT é uma coisa muito importante para dar segurança jurídica para vocês. Eu recomendaria que, antes de vocês começarem a fazer reequilíbrio, que fosse instituído, pelo menos em nível interno do órgão de vocês, uma portaria, um ato normativo, disciplinando esses procedimentos para reequilíbrio, tá? Por quê? Porque isso vai trazer segurança jurídica. Se o TCU não concordar, se o TCU não concordar com o reequilíbrio, vai criar caso com quem editou portaria. Gente, Ana, eu não quero causar medo em vocês, temor, mas assim, tem 17 anos que eu estou no TCU, eu nunca peguei um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro que ficou de pé comigo lá no TCU. Todos que eu pus a mão até hoje, o gestor acabou sendo condenado em débito, sendo multado. O TCU, em todos os casos, considerou improcedente reequilíbrio. Tá? Tudo bem, você está dando reequilíbrio do preço do cimento, o cimento subiu, e a mão de obra que caiu? O dólar estava lá R$6, o dólar caiu para 4,90, agora já subiu para 5,30 de novo, né? A gente sempre dá reequilíbrio quando as coisas sobem, depois as coisas caem, né? Então tem muita questão matemática aí nessa história de reequilíbrio, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, que eu tenho certeza que a mão de obra representa mais do que o cimento na sua obra, tá? O cimento subiu além do índice de inflação, a mão de obra subiu aquém do índice, né? E o seu contrato já é reajustado pelo índice, então você tem que descontar o índice do reajuste, o reequilíbrio do índice que você vai dar, tá? Até mesmo aluno, né? Eu semana passada estava dando um curso em compra e uma aluna me mandou uma planilha de reequilíbrio que já estava aprovada, eu analisei, está errado o cálculo, acabou, o reequilíbrio sumiu, né? Acabou a hora que eu olhei. Então, toma um pouco de cuidado com esse tipo de análise. A administração está dando muito reequilíbrio, né? E eu vou te falar assim, não vou falar que 100% dos reequilíbrios são considerados ilegais pelo TCU, mas é muito recorrente o nível de problema que os gestores têm com reequilíbrio, tá? Das coisas mais perigosas que você poderia fazer na sua vida é dar reequilíbrio econômico-financeiro. Tem que ter muita cautela com isso, tá? Eu sinceramente acho que às vezes os gestores têm um pouco mais de conforto de dar o reequilíbrio, às vezes amparado numa decisão judicial, tá? Fernando, proposta comercial de um serviço subcontratado em vez de nota fiscal para comprovar o serviço. Não. Assim, o cara pede, o Fernando não comprova nada, né? A proposta, o cara dá proposta, me dá uma proposta de tanto, o cara dá proposta, né, nota fiscal, tá? O cara for ter que fazer prova na justiça, isso aí não passa, não. Poderia até ser um elemento de prova, aí sim, o cara te apresentou uma proposta, né, de um subcontratado, e se a administração, por outros meios, circularizasse, realmente verificasse que o preço é aquele, que o preço estava correto, ou se a administração consultasse outras empresas do ramo e obtesse preços semelhantes. Aí sim, para mim, poderia servir de prova, tá? Proposta em si, não. Professor, como fazer um reajuste em contrato misto, posto de serviço e demandas baseadas no SINAP? Primeiramente, assim, eu acho que esses reajustes baseados no SINAP, eles complicam bastante. Por que vocês não fazem, simplesmente pega o INCC da FGV, coluna 35, e aplica sobre serviços eventuais? E sobre os postos de serviço, você não pode fazer. Aí o posto de serviço vai ter que fazer repactuação, tá? Então, em contrato misto, a IN5 estabelece
né? A parte de obra, mão de obra de dedicação exclusiva, vai ser reajustada por meio de repactuação, por demonstração da variação efetiva de custos. A empresa vai apresentar a nova convenção coletiva de trabalho, vai demonstrar os aumentos de salário, né? E você vai replanilhar todos aqueles aumentos. E ainda vai ter o cuidado de excluir, né, aquelas rubricas, né, que são não renováveis, por exemplo, o aviso prévio, que a gente estava comentando. E aqueles insumos e serviços eventuais, eu acho que eles podem ser reajustados pelo SINAP, tá? Mas eu acho que é mais simples você aplicar lá, por exemplo, um INCC em cima deles, tá? Aplicar um índice de construção civil, que mais retrata. Vamos lá, gente. Vou voltar para a apresentação aqui, então. Então, prezados, a gente está aqui com um pouco mais de 50 minutos para terminar o curso, né? Eu vou trazer aqui algumas considerações sobre reajuste, sobre reequilíbrio, né? Um exemplo de cálculo de reajuste com índice, de cesta de índices, reajuste diferenciado para cada item unitário, né? Tem uma discussão sobre marca inicial para efeito de reajuste, algumas questões controversas sobre reajuste, omissão do critério de reajuste, data base, reajuste depois da recomposição de preços, reajuste subsequente, contrato celebrado mais de um ano após a data base, né? Tem uma série de contratos de reajuste de serviço executado em atraso, que é outro problema, tá? Questão de preclusão lógica, necessidade do contratado solicitar ou não reajuste, tá tudo explicadinho aqui para vocês, tá? E tem até alguns exemplos de apostilamento, tá? E aí tem um tópico de repactuação que eu vou colocar aqui, né? Como instruir o processo de repactuação, passo a passo, requerimento da empresa, nova planilha, edital de licitação, convenção coletiva, né? Tem toda a instrução no processo de repactuação aqui, passo a passo, tá? Também bem explicadinho para vocês darem uma lida, tá? É porque que a gente ainda tem alguns conteúdos importantes para abordar, tá? Tem um tópico de prorrogação dos prazos contratuais. O que eu queria chamar a atenção é exatamente essa história, né? A gente tem contratos de escopo e contratos de duração continuada. Os contratos de escopo, por exemplo, o contrato de obra, eles são caracterizados pelo prazo não ser parte do contrato. O prazo ele é relevante para você controlar o adimplemento da empresa, a celeridade na execução do serviço, mas ele propriamente não é parte do objeto, tá? E, geralmente, o contrato de escopo visa a obtenção de um bem ou de uma obra, né? E o contratado, nesse caso, ele é obrigado a aceitar prorrogação. Se ele não entregou aquela obra em determinado prazo, foi contratado para fazer a obra de um fórum trabalhista em 12 meses. Deu 12 meses, o fórum não terminou, ou ele aceita a prorrogação, ou ele vai responder por inexecução contratual. O objeto, o contrato de escopo, só se vai se entender extinto a hora que o objeto foi entregue e recebido pela administração, tá? E nesse caso, inclusive, o contrato pode ser prorrogado indefinidamente até a conclusão do objeto. A gente tem casos no Brasil de obras que ficaram em execução aí por mais de 30 anos. A usina de Angra 3 ficou com o contrato sendo prorrogado de 1983 até 2015, né? Foram 32 anos de execução contratual, Eclusas de Tucuruí foram 28 anos de execução contratual. Então, o contrato de obra pode ser prorrogado indefinidamente, até a obra está pronta. Já os contratos de duração continuada, que se enquadram, geralmente, os contratos de manutenção, o prazo faz parte do objeto. Então, eu contrato manutenção predial, geralmente, por um prazo de 12 meses, e terminou o prazo, aí que é uma questão interessante. A prorrogação não é obrigatória nem para o contratado, nem para a administração. Então, por exemplo, aqui, o TCU estava com um contrato de manutenção predial que foi celebrado em 2019, chegou em 2020, eu quero mudar o modelo de contratar manutenção. O TCU não prorrogou o contrato, é um direito que ele assiste, né? Porque ele contratou manutenção por 12 meses apenas. Se ele não quer mais contratar por outro motivo após os 12 meses, ele está livre para licitar. E idem para a empresa. A empresa se comprometeu a prestar o serviço por 12 meses. Se ela não quer prorrogar, ela não vai prorrogar. Então, por isso que nos contratos continuados, para a gente prorrogar o contrato, a gente geralmente começa instruindo um processo
com um documento de anuência da empresa falando que ela tem interesse em prorrogar, tá? E esse contrato, ele não pode ser prorrogado indefinidamente como um contrato de escopo. Ele só pode ser prorrogado por até 60 meses e, excepcionalmente, por mais 12 meses. E deve ser verificada ainda a vantajosidade do preço. Outra dificuldade. Quando eu tenho um contrato de obra, a obra não ficou pronta, eu prorrogo o contrato de forma automática e não tem que justificar que o preço é vantajoso, porque é um contrato de escopo. No contrato de duração continuada, não. Já que a prorrogação não é obrigatória nem para a administração nem para a empresa, a administração só pode prorrogar se demonstrar que o preço ainda é vantajoso e está compatível com o mercado. Então, essas são características, conceitos em geral aí, tá? Não vai dar para a gente se aprofundar, tem algumas questões que eu coloco aqui para vocês e vou deixar para vocês lerem, tá? E aí, eu quero comentar aqui algumas coisas da nova lei de licitações e contratos. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir minha outra apresentação agora. Essa aqui, só um minutinho, gente. Prezados, como eu coloquei ontem, né? Eu estou com uma apresentação aqui com 300 e tantos slides, né? Só para falar dos impactos da nova lei de licitações nos contratos de manutenção predial. Eu já falei muita coisa para vocês ontem, o professor Hamilton falou, mas eu queria fazer aqui uma repescagem, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente ainda não abordou, tá? Mas eu vejo muitos impactos, inclusive porque eu produzi um PowerPoint aí de 300 páginas para vocês, tá? E vou deixar para vocês lerem. Tem aqui alguns comentários que eu faço sobre a nova lei, né? Lei boa é lei velha, principalmente que a gente com a lei 866, com todos os defeitos que ela tem, e não são poucos, né? É uma lei que a gente sabe usar, né? Tem jurisprudência para tudo no 866, né? E na nova lei de licitações e contratos, é uma lei aí que a gente vai demorar, né? A gente vai conviver com certas incertezas até ela ser regulamentada e até a gente ter algumas apreciações aí do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário sobre ela, tá? A gente vê, em geral, aí, que houve incremento do certame licitatório para a implementação de políticas públicas diversas, né? Combate à corrupção, exigindo que as empresas elaborem planos de integridade, querem incentivar a empresa a contratar mulher vítima de violência doméstica, querem estabelecer cotas para presidiários, né? Então, tem uma série de políticas inclusivas, políticas públicas que são cotas para deficiência, etc., que são adotadas na nova lei, né? Eu não tenho nada contra a política pública está correta, acho que o Brasil tem que adotar essas políticas, mas eu partilho da opinião do professor Marçal Justem Filho. Eu vi outro dia, né, ele fazendo uma palestra muito interessante, e assim, os contratos administrativos não são o meio ideal para se implantar essas políticas, né? Ainda mais certos contratos de manutenção, né? Assim, eu sou engenheiro, sou peão de obra, a empresa de construção que está prestando aos serviços também, né? E assim, não né? Assim, não somos as partes mais interessadas do mundo em adotar políticas de proteção da mulher vítima de violência doméstica. Eu não sou assistente social, sou engenheiro, né? Então, não estou falando que a política não seja importante, eu só estou falando que eu, como agente público, principalmente engenheiro, né, que trabalho com obra, etc., eu não sou o profissional mais indicado para isso, né? Não tenho essa sensibilidade, esse conhecimento, assistência social. E a hora que você vai inchando a lei, né, proteção à microempresa, né, você vai colocando uma série de políticas públicas, a gente vai burocratizando a legislação e a administração vai deixando de ser eficiente, inclusive para ela mesma executar diretamente as suas políticas, né? Então, me preocupa um pouco essa questão da burocratização dos certames e gestão contratual. Vocês querem ver a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, ela ter uma licitação empatada na nova lei de licitações e contratos. Depois, se vocês tiverem curiosidade de ler o artigo que fala sobre o desempate das propostas,
vocês leiam. E realmente, assim, a vontade que a comissão de licitação vai ter, ou do agente de contratação, é dar um tiro na cabeça. O cara ele vai desistir da vida se tiver uma licitação empatada, tá? O trabalho que ele vai ter para desembatar uma licitação não é desse mundo, né? A lei traz soluções insuficientes para problemas extremamente complexos, né? Por exemplo, a questão da obra parada, que não é um problema simples de ser resolvido, né? É resolver, né? A Maria parou uma obra, aí a lei obriga que seja fixada no local da obra uma placa com o responsável pela paralisação, né? E é uma coisa que não vai funcionar, no máximo vai obrigar algumas condenações de perdas e danos pela administração daqueles que se sentirem atingidos por ter um nome divulgado na placa, né? A gente vai ter uma lei grande, o regulamento vai ser pior ainda, fala-se em mais de 400 artigos, né? E óbvio que a gente vai demorar muito para aprender a trabalhar com a nova lei, né? É muito criticado também a gente ter uma lei para comprar desde uma caneta até uma grande obra. Eu sempre defendi uma lei só para obras, né? Descompasso entre norma legal e objeto regulado, né? Muita alteração mercadológica, né? Há poucos tempos, a gente estava falando aqui de contratos de facility, há pouco tempo atrás não se contratava facility, né? Aplicativo de transporte, até pouco tempo atrás não tinha isso, né? Então, esse é um fenômeno que foi acontecendo na legislação brasileira, né? O legislador, ele tem uma certa inércia e a legislação, ela não acompanha os problemas todos nacionais, né? A gente vai ter algumas dubiedades, um pouco de insegurança jurídica, né? Eu destaco aí aquela história de serviço comum, de serviço especial, pior ainda, pelo menos está definido, né? Mas a gente vai ter que saber o que é obra comum e obra especial. A lei usa esses termos, mas ela não define, né? E fica para vocês adivinharem o que é. Os prazos, em geral, da nova lei são muito longos, os prazos de abertura das propostas, prazos de aplicação de sanção, prazo para julgamento de recursos, né? Eu acho que aquela celeridade que a gente vai ganhar ali com a inversão das fases vai ser, em grande medida, comido aí por esses prazos mais longos. Não precisava, ainda mais que as licitações são eletrônicas, né? Eu estou adotando prazos mais longos da 8666, que eram para licitações presenciais. Não tem o menor sentido isso. Bom, e como é que fica as obras públicas aí também, a manutenção da nova lei, né? A grande confusão continua sendo lá o que é obra, o que é serviço de engenharia, confusão mais idiota ainda, mais estúpida ainda, essa história de serviço comum e serviço especial. Gente, quantos anos vivemos na nossa vida sem se preocupar o que era serviço comum e serviço especial? Eu apelei tanto, eu participei, dei sugestões para o Ministério da Economia, quando o decreto 10.024 foi editado, eu apelei tanto. Não, cara, não inventa essa história de serviço especial, pelo amor de Deus, né? Até hoje vivemos muito bem com o pregão, sem vocês criarem confusão com isso. E criou-se uma confusão, né? Que para mim não era necessária. O mundo estava funcionando perfeitamente bem, sem saber o que era serviço comum e serviço especial, né? Bom, foram extintas as modalidades de licitação, convite e tomada de preços. Vamos ter como modalidade de licitação o pregão e a concorrência, que são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a concorrência pode ter critérios de julgamento que não seja o menor preço e maior desconto. Pode ter mais técnica e preço, por exemplo. A única diferença palpável, tá? Porque ambos vão ter fase de lances, ambos vão ser eletrônicos, ambos vão ter inversão de fases. Então, a concorrência é muito parecida com o pregão, né? Vamos continuar tendo concurso, vamos continuar tendo leilão, e vamos ter agora o diálogo competitivo, que pode ser aplicado para obras e também para serviço de engenharia, né? O diálogo competitivo, para mim, é a única unanimidade, né? Eu já tenho certeza que nunca vou fazer, né? Deus me livre de fazer um diálogo competitivo desse. Né? Vai demorar quase 6 meses entre os prazos, né? Tem que fazer 2 editais, né? Então, o diálogo competitivo poderia ser um instrumento interessante, não acho que a ideia seja ruim, mas da forma como ele foi criado, concebido, eles criaram um monstro, né? E trataram o gestor público como um bandido, né? As sessões vão ter que ser gravadas, né? Criaram um monte de penduricalho ali, prazo de 90 dias, 60 dias, isso não vai acabar nunca, né?
E óbvio vai ter recurso, vai ter um monte de discussão aí subjacente, tá? E eu não vou comentar aqui, mas tem algumas pontas soltas muito sérias no diálogo competitivo, tá? Eu vejo, inclusive, inconstitucionalidades, violações aí graves ao princípio de isonomia, tá? Novos regimes de execução, né? Como a gente já falou, tem a contratação integrada e semi-integrada, que estão vindo aí do RDC, da lei das estatais, e tem agora o novo regime de fornecimento de prestação de serviço associado, que é uma das grandes novidades da lei, tá? Isso aqui para manutenção aquela conversa que a gente teve do no break, por exemplo, aqui, eu acho que valeu para ilustrar, né, como é que problemas que são difíceis, que eu admito que essa história do no break é um problema difícil, dada a manutenção no no-break, né? É uma coisa chata, como às vezes mudando talvez a forma de contratar, né? Contratando o equipamento junto com a manutenção, a gente possa resolver alguns problemas que são tormentosos, né? Vamos ter mudanças nos critérios de julgamento, vai estar sendo criado o julgamento pelo maior desconto, tem algumas regrinhas novas para julgamento da licitação por técnica e preço, que eu acho que é pouco impactante, porque eu não vou fazer licitação de técnica e preço, né? Então, não me interessa muito os critérios novos, tá? Continua sendo um processo extremamente moroso, inseguro, arriscado, burocrático, né? O legislador, ele deu muita ênfase à licitação de técnica e preço na nova lei, e a licitação de técnica e preço não resolve os problemas que nós temos. Bom, a nova lei está trazendo aí a figura do uso do BIM, como o professor Milton colocou, né? Remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, nós comentamos aqui também. E aqui, sim, seguro garantia com cláusula de retomada, né? De até 30% da contratação. Está escrito aí, explicadinho ao longo desse PowerPoint. Eu posso exigir para obras de grande vulto seguro garantia com cláusula de retomada de até 30% do valor da obra. Para obras de grande vulto, assim entendidas acima de 200 milhões. Mas para qualquer obra e serviço de engenharia, eu posso exigir o seguro garantia com cláusula de retomada com valores variando entre 5% e 10%, que é o percentual de garantia normal. Como é que funciona o seguro garantia com cláusula de retomada? A seguradora pode optar ou por ela pagar o valor da indenização, vai depender do que percentual que foi adotado, ou ela pode optar por continuar a execução da obra e entregar a obra pronta. E, óbvio, no caso que ela for executar a obra, ela assina o contrato de construção como interveniente e ela vai se subrogar em todos os direitos e obrigações da construtora, inclusive o direito de receber o preço previamente combinado, né? Então, ela que vai passar a fazer jus aos pagamentos que eram devidos à construtora, cujo contrato foi rescindido, e a seguradora, como a seguradora não faz obra, ela faz seguro, né? Ela vai poder ter, por lei, assegurado o direito dela subcontratar outra construtora para terminar a obra. Bom, e tem algumas regrinhas em particular, né? Por exemplo, a seguradora pode ter acesso aos documentos da obra, acompanhar a execução. A seguradora vai ter, na verdade, uma verdadeira fiscalização. Eu gostei muito desse instituto, vou explicar por quê. Primeiro, porque a administração está privatizando a habilitação da licitante. Então, em vez de exigir atestado, aquela papelada toda, né, o que vai valer mesmo, na verdade, se o instituto pegar, se ele funcionar, é que as seguradoras, elas vão começar a fazer uma análise da qualificação técnica e econômico-financeira da construtora. E se elas entenderem que aquela construtora não levarem fé nela, elas não vão dar seguro, como acontece hoje no mercado privado. Você pega, eu tenho um cunhado que o cara já bateu o carro, já capotou, já foi preso bêbado, já foi... O que acontece? A seguradora não faz mais seguro para ele, né? Então, o mercado privado de seguro, eles fazem uma análise de risco, e eles vão fazer essa análise para administração, tá? Outra história, o seguro garantia, ela é uma espécie também de privatização da fiscalização, porque você vai ter também a seguradora fiscalizando o contrato. E vai fiscalizar a administração. Se a administração estiver saindo fora da sua caixinha, a seguradora vai pegar no pé e vai fiscalizar também a própria construtora, tá?
E, finalmente, vai ser uma privatização da execuibilidade das propostas. Você imagina o seguinte, se a empresa dá 1% de desconto na licitação, a seguradora pode cobrar um prêmio irrisório, porque ela fala, se eu for acionado, a continuidade da obra é vantajosa para mim. Então, na verdade, eu vou ter apenas um custo administrativo para terminar a obra, mas eu não vou ter que ter um desembolso, porque o valor que eu vou ser remunerado para terminar a obra vai, inclusive, me dar lucro. Pode acontecer isso. Agora, se a construtora deu 40% de desconto na licitação, a seguradora vai pensar o seguinte, olha, se eu for acionado, eu não vou conseguir terminar a obra, vou ter 40% de prejuízo, e vai ser melhor pagar o valor do prêmio. E é muito provável, inclusive, que eu pague o valor do prêmio, porque o preço está inexequível, essa construtora não vai dar conta de fazer. E o que a seguradora vai fazer? Ou ela não vai dar garantia, ou ela vai dar uma garantia cujo valor do prêmio vai ser praticamente igual ao valor da indenização, né? Vai ser um custo proibitivo para a construtora. Então, eu acho que a grande solução na nova lei de licitações e contratos para preço inexequível não é a nova regra que foi trazida, né? Mas foi esse seguro garantia com cláusula de retomada. Bom, temos aí a possibilidade de haver transferência da responsabilidade do licenciamento ambiental e desapropriação pelo construtor, algumas dúvidas de como isso vai funcionar, eu acho que funciona principalmente na contratação integrada, mas aí a gente não vê muito impacto no serviço de manutenção nesse aspecto, tá? Pelo menos manutenção predial, talvez outras disciplinas, ou uma obra rodoviária, talvez tenha alguma questão interessante. Na nova lei, o reajuste do contrato vai ter como marca inicial a data base vinculada à data do orçamento estimado. A data de apresentação da proposta não é mais um marco previsto para reajustamento contratual. Então, por exemplo, se vocês elaboraram o orçamento em fevereiro, a empresa apresentou a proposta em maio, o contrato foi assinado em junho, o contrato vai ser reajustado em fevereiro do ano que vem, né? Não mais de 12 meses a partir da proposta, ok? Traz a figura aí da matriz de risco, né? E a matriz de risco vai trazer uma série de consequências, principalmente uma forma da gente analisar objetivamente o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? Aí é uma questão que a gente coloca, né? Como dar um reequilíbrio econômico-financeiro? Você tinha lá uma matriz de risco falando que o risco de variação de preço dos insumos era da construtora, né? E aí, quanto aos aditivos, ele traz no próprio texto da lei a obrigação de não ter desconto em virtude dos aditivos, tá? Inclusive vale para os serviços novos também. Tem a possibilidade de ter contrato administrativo e licitação eletrônico, possibilidade de procedimento de manifestação de interesse, que é uma forma bem interessante para contratar projetos, possibilidade de contratar obras padronizadas com atos de preço. Eu acho que alguns tipos de obra, por exemplo, vou contratar perfuração de poço artesiano para combate à seca, né? Eu acho que obras como essas são perfeitas, tá? A administração pode exigir certificação por entidade acreditada pelo Inmetro, como condição para receber estudos, projetos, anteprojetos, como subsídio para receber os objetos contratados e como subsídio, inclusive, para analisar o corpo técnico apresentado pela empresa para fins de habilitação, tá? São instrumentos interessantes que eu vejo que o legislador ele se preocupou muito com a qualidade de execução do objeto, tá? A ideia dessa certificação é caminhar para a qualidade da execução do objeto. E a gente tem aprimoramentos diversos na fase interna de licitação que nós já comentamos, né? Incorporação da obrigação de fazer o plano anual de contratações, de elaborar o estudo técnico preliminar, de fazer o gerenciamento de riscos, tudo isso está incorporado no texto da lei. Teve uma melhoria pontual na definição de projeto básico, o uso do SNAP do ciclo, como a gente mostrou, já está no próprio texto legal, não está mais no regulamento. Vão criar essa base nacional de notas fiscais eletrônicas, que vai ser mais uma ferramenta para pesquisa de mercado. A gente sabe que a pesquisa de mercado ela é uma atividade tormentosa, né? É difícil,
Eu acho que nada mais na fase interna da licitação é mais difícil do que a pesquisa de mercado, tá? E na fase de execução contratual, a lei traz aí mecanismos consensuais de resolução de controvérsia, mediação, conciliação, arbitragem, comitê de resolução de disputas. Gente, o sentimento que eu tenho, né, é que a gente tem muita discussão em obra pública, né? A administração costuma ter uma relação contratual tormentosa com o construtor, mas nos contratos de manutenção eu já acho que as discussões são bem mais simples, tá? Eu não me lembro mesmo de ter tido algum desentendimento, alguma divergência com as empresas que prestavam serviço de manutenção para o TCU, tá? É bem mais tranquilo, nunca vi o TCU rescindir um contrato de manutenção por culpa da empresa. Acho que a gente já tem um objeto bem mais tranquilo do ponto de vista contratual na manutenção do que a gente tem na construção de obras, tá? Bom, tem a figura aí do catálogo eletrônico de padronização, incluíram no próprio texto legal as definições de sobrepreço e superfaturamento, que são definições que vão ajudar bastante a interpretação da lei, né? Tem a ideia de criar um sistema informatizado de acompanhamento de obras, tem a história de inverter a fase de habilitação e julgamento dos preços, com inúmeras mudanças procedimentais no rito licitatório, né? Vai ter modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, lance intermediário, intervalo mínimo entre lances, negociação com licitantes, tudo que a gente tem de mais relevante hoje, sendo adotado no RDC, no pregão, vai ser incorporado na lei. A parte procedimental do processamento da licitação vai ficar coisa do século XXI, né? Tirando o critério de desempate, que esse aí, Deus me livre, tá? E esses rançozinhos aí que a gente tem de, vamos dizer assim, de implantar políticas públicas, né? Preferência para microempresas, margens de preferência para produtos nacionais, né? Isso aqui continua embaçando e eles conseguiram piorar um pouco, tá? Mudanças pontuais em critérios de habilitação, nada digno de comentário, né? O que eu falei com a Milton, não sei se foi nesse curso, já estou até meio esquecido, falei que foi com vocês, né? Mas se você copiar o que se adota hoje de habilitação no edital do 8.666 para a nova lei, não vai, pode ficar tranquilo, não vai dar nada de nenhum problema, tá? Mudança nos critérios de execuibilidade das propostas e de garantia adicional, né? Agora, o patamar de execuibilidade é 75% do valor do orçamento base da administração, não mais 70%. E não tem aquele critériozinho ali de 70% dos 50% das propostas das licitantes acima do... que estão 70% da média das propostas de licitantes que estão acima de 50% do orçamento base. Eles sumiram com esse segundo critério. Bom, o que eu temo que vai acontecer é que vai ter muita proposta empatada nesse patamar de 75%. Eu entendo que, no fim das contas, o TCU vai acabar entendendo que a sua súmula 262 vale para a nova lei de licitações, né? Entendendo que isso aí é um critério relativo e que se a empresa der um desconto maior, ela não deve ser desclassificada sem facultar o contraditório para a defesa dela, tá? Então, é um dispositivo que eu não gostei. Eu acho que a lei não precisava trazer essa história de execuibilidade, tá? Isso aí só cria problema para vocês, nenhuma solução. E tem a obrigação aí na contratação de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, assim entendido acima de 200 milhões, vocês preverem aí a implantação de um programa de integridade do licitante vencedor, né? Eu acho que dificilmente vocês vão contratar um serviço de manutenção predial de mais de 200 milhões, né? Eu sou um crítico, né? O professor Rafael Jardim adora isso, eu não gosto, né? Se eu fosse licitante, eu comprava no Mercado Livre um programa de integridade por R$10 e entregava para vocês, né? Eu acho que é uma ingerência, isso aí não resolve problema de corrupção nenhuma, isso aí é solução de brasileiro para correção, isso não vai corrupção, né? Porque assim, não adianta a empresa ter o melhor programa de integridade do mundo, porque ele nunca vai frear, né? Os desvios que são cometidos pelos dirigentes máximos da empresa com a administração,
né? Eu acho que as empresas até vão implantar programas de integridade, né? Porque, na verdade, isso traz uma economia de recurso para o empreiteiro. Eu, se fosse empresário, eu teria programa de integridade. Mas para entregar para a administração, eu comprava no Mercado Livre um de R$ 10 e entregava para vocês. Por quê? O que se percebeu na Operação Lava Jato, que mais doeu aí nos empreiteiros, foi descobrir que seus empregados também os roubavam, né? E aí a importância de ter um programa de integridade, para deixar só o dono da empresa roubar, não deixa os empregados roubarem, né? Eu acho que isso tem uma função, melhora o nível de governança da empresa, isso se traduz em economia de recursos, e eu, como eu falei, se eu fosse empresário, eu teria na minha empresa, tá? Agora, daí para acreditar que isso vai resolver o problema de corrupção com a administração, eu não acredito, tá? Eu prefiro acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, do que nesse programa de integridade aí, tá? Bom, e tem a obrigação aí de apurar as falhas do projetista nas alterações nos aditivos, né? E também de buscar medidas para ressarcir os danos causados pela administração. Que eu, na verdade, o Rafael gosta também desse dispositivo. Eu falo, mas Rafael, né, isso já não era assim. A empresa elabora um projeto deficiente, ela já está obrigada a ressarcir, e a administração, sim, tem o poder, dever de apurar as falhas e aplicar sanção, né? Eu acho que não mudou nada, só escrevi uma coisa que já estava subentendida aí, né? Bom, então, os comentários que a gente já fez, eu já falei que a Nova Lei aplicou uma série de institutos próprios de concessões e PPPs, né? Contratação integrada. Eu queria fazer esses comentários iniciais aí da lei, tá? Dar essa visão geral. E eu acho que eu vou deixar para vocês lerem isso aqui, até porque a gente não vai esgotar esse assunto todo aqui, tá? Só a questão das definições tem muito pano para manga, né? O que é serviço comum, o que é serviço especial. Tem muita discussão aqui, tá? O que a gente já falou. Eu vou deixar para vocês fazerem essa leitura desse material aqui, tá? Eu acho que o que era essencial a gente foi comentando aqui ao longo da exposição, tá? Prezados, são aí 16 e 17h40, e eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Se vocês tiverem aí alguma questão, fico à disposição para a gente tratar aqui. E óbvio, né? A gente agradece a participação de todos, aqueles que quiserem retirar, fiquem à vontade, né? Foi uma turma muito boa, a gente dá para sentir pelas perguntas aí que pegou o pessoal top aí, né? A gente sempre aprende ministrando o curso para vocês, né? E agradeço o professor Milton aí, que também brilhantou aí a participação do evento. E a gente espera aí que vocês tenham atendido as suas necessidades, tá? Eu deixo meus contatos aí com vocês, andrebaeta@hotmail.com, andrepb@tcu.gov.br. Naquilo que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição, tá bom, gente? E quem quiser esclarecer alguma questão mais pontual, a gente está à disposição. Então, aproveitando, antes de saírem, né? Quem não for tirar nenhuma dúvida, a Com também agradece e gostaríamos, antes de pedir para vocês, se puderem nos mandar depoimentos, tá? Falando a respeito do curso, o que acharam, se gostaram da capacitação. E também eu gostaria de chamar aqui a Janaína, que foi quem falou com vocês, só para dar um oizinho aí para vocês conhecerem ela, nossa consultora aqui da Com. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Baeta, a gente é aqui da Universidade de Brasília. A Débora tinha feito uma pergunta com relação ao reajuste mensal que a gente faz, baseado sempre na tabela mensal do SINAP que o orçamento é elaborado. Sim. E você disse que isso caracterizaria um reajuste mensal. O nosso contrato é baseado no maior desconto. Um desconto linear aplicado em toda a tabela SINAP, diferente do TCU, a gente não listou todos os
e tem todos os serviços que a gente faria, é um contrato bem amplo, e alguns itens do SINAP, de um ano para cá, tiveram reajuste de mais de 30%. Aí eu fiquei preocupado, porque a gente está elaborando um novo contrato e eu fico com medo. A gente já tem problema com a empresa para executar serviços que ela julga que toma prejuízo. Como seria se a gente ainda estivesse executando numa planilha de 10 meses atrás, entendeu? Veja, Cristiano, entendo o que você está falando. Veja, mais pena da empresa, eu tenho pena de mim. Eu estou há uns 4 anos sem ter reajuste de salário, né? Então, a minha situação deve estar muito pior do que da empresa, eu tenho certeza, né? Estou tendo que comprar arroz, feijão, pagar a escola, pagar minhas contas, né? Então, assim, faz parte do mundo, né? A lei lá que criou o Plano Real, ela trouxe a desindexação da economia, a Lei 10.192, que trata do reajuste, ela proibiu qualquer contrato de ser reajustado. Não é só contrato público, não, contrato privado também. Imagina se você assinasse um contrato de aluguel e se o aluguel subisse todo mês, né? Então, houve essa previsão da anualidade dos reajustes, como um primeiro passo para desindexar a economia, né? E a coisa estava andando muito bem, inclusive porque a gente estava com inflação de 3%, 4% ao ano, né? E aí, agora que a coisa bagunçou, saiu do prumo mesmo, né? Então, veja, minha orientação, Cristiano, é óbvio, o contrato já está celebrado, cumpra a cláusula do contrato, vá usando a tabela do jeito que está previsto, tá? Eu recomendaria que nas próximas licitações seria mais, né, como eu falei, seria mais católico, né, você dizer ali que a empresa deverá dar proposta sobre o SINAP e como é que a gente vai escrever isso, né? Sobre o SINAP do mês tal, sobre o relatório do SINAP do mês da apresentação da proposta, e que esse relatório do SINAP vai ser usado ao longo de todo o primeiro ano calendário de execução contratual. E ao fim do primeiro ano será modificado o relatório utilizado como base para aquele do mesmo mês do ano seguinte. É uma coisa mais ou menos desses termos, tá? Mas veja, eu não entendo, eu estou falando assim, é um assunto polêmico. Aquele exemplo que eu te dei, Cristiano, de contratar combustível com desconto sobre a tabela da ANP, o que acontece? O combustível é reajustado todo mês. Exatamente porque é um produto volátil, o pessoal adota esse modelo de desconto da tabela da ANP. E a tabela da ANP muda todo mês. Tá? Então, eles fazem isso, que é uma forma exatamente de permitir que o contrato tenha essa execução. Anderson pergunta, professor, é essencial para a fiscalização da manutenção predial o fiscal ser profissional da área de engenharia? Eu não acho essencial, eu acho que é extremamente recomendável, tá? No caso dos órgãos que não possuem tal profissional, qual seria a saída? Veja só, Anderson, antes de mais nada, eu sempre gosto de enfatizar isso muito, você é fiscal do contrato, tá? Uma coisa é ser fiscal da obra, outra coisa é fiscal do contrato, tá? Então, você, como fiscal do contrato, você é proprietário da obra, você é o representante do órgão que está fiscalizando um contrato, que é uma atividade multidisciplinar. Toda fiscalização pode sim ter atividade técnica, que seria melhor que se tivesse pelo menos o apoio de um profissional da área de engenharia, mas o contrato ele tem atividades multidisciplinares, você está fazendo fiscalização administrativa, controlando obrigações trabalhistas, você está calculando reajuste, você está controlando o saldo de empenho, você às vezes está aplicando sanção. Então, o fiscal ele exerce atividades administrativas, troca de correspondência com a empresa, né, autorização de subcontratação, que não exige conhecimento de engenharia. Tá? Eventualmente, se você sentir, né, que tem uma atividade mais delicada, que exige, sim, conhecimento técnico, que recomendaria, você ainda pode, nesse caso de órgãos que não possuem esse profissional, a lei 8666 e a nova lei permite que você contrate um profissional para te supervisionar. Você pode contratar uma empresa de apoio à fiscalização de obra, uma empresa supervisora, tá? Então, a saída é essa. Eu prefiro dessa essa visão. Anderson, outra pergunta. É um imóvel usado com 2 pavimentos, 1.600 metros quadrados.
a contratação de serviços eventuais para manutenção predial com o uso da tabela de SINAP para alternativa? Eu acho que pelo porte da contratação, né, e dependendo, o que vai recomendar o uso do SINAP? É principalmente se a maior parte dos serviços que você vai executar tem aderência ao SINAP, tá? O problema do TCU, que já é uma obra maior, tem muita instalação especial, a gente não consegue enquadrar isso direito, a maior parte dos serviços não tem no SINAP, tá? Então, vai depender do nível de aderência do serviço que você pretende executar com os serviços e insumos que existem no SINAP, tá? Eu acho assim, para você, às vezes, uma contratação de menor vulto, mais simples, né? E é bastante trabalhoso você tentar discriminar tudo, né? Eu acho que talvez esse modelo do desconto do SINAP seja mais simples. Walter, agradeço os professores pelo conhecimento. Isso aí, Walter. A gente vai ter que se finalizar com a nova lei. Colegas, obrigado a todos aí, então. Se cuidem. Agora todo mundo está ficando vacinado, né? Eu acho que aí, mais uns meses, se Deus quiser, a gente está voltando aos nossos encontros presenciais, né? Se Deus quiser, acho que comecinho desse ano, do ano que vem, finalzinho desse ano, a coisa volta ao normal, tá? Eu já estou fazendo curso presencial, eu fiz uns cursos semana passada, né? O pessoal ali não... Tem gente que está trabalhando presencialmente, então não está fazendo curso. Um abraço a todos, pessoal.